Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô continuando um pouquinho os comentários sobre o meu texto lá, o Poesia como Ciência do Mundo, e eu terminei no último, na última parte, né, comentando justamente para onde que apontaria essa pesquisa ali estudando essa questão na Grécia Antiga, principalmente pegando aqui a Odisseia do Homero, a Trabalhos e Dias e Teogonia do Hesíodo, e eu comentei justamente essa questão da formação de um povo, essa coisa de você ter uma unidade entre todo o povo, no sentido ético, moral, comportamental e de visão de mundo, direcionamento prático, né? A ideia de todo mundo falar uma mesma língua, e a gente estava discutindo essa questão de o quanto isso é difícil em uma democracia secularizada, né? Se não impossível quase, né? Numa democracia secularizada ou dentro de um regime democrático liberal. Diferente, aí eu pensei, né, como um exemplo para a gente poder pensar paralelo do que seria uma comunidade árabe ou uma comunidade islâmica, onde você vai ter justamente essa ideia do mito se impor coletivamente sem abrir margem ou perspectiva de diferenciação entre os indivíduos, e isso vai fazer com que então todos sejam iguais, né? Eu comentei daí, parei nessa parte do do mito se impõe pelo poder, no caso, no fim das contas, né? Não se pergunta para ninguém se ele quer participar disso ou não, porque aí a gente, é aquilo que eu comentei com vocês, que a gente está falando de teocracias, que é vamos pensar assim, seria o último, talvez o Islã seja o último resquício do mundo antigo que ainda sobrevive ao nosso mundo, e não é como a cultura grega, que é uma coisa já, é um cachorro morto, né, pra gente, né, assim, faz parte da nossa vida, mas não, não é o que a gente vive, vivencia e faz, essas coisas que se fala, a Odisseia explica o nosso mundo ocidental. Furada total isso daí, né? Não é bem assim. A nossa realidade é bem diferente. Explica mais o mundo árabe, como eu estou tentando comentar com vocês, né? Aí eu terminei essa parte porque isso está gerando algumas relações aí com ideias do idealismo alemão, aí que também envolve tanto o hegelianismo quanto o marxismo. Vai envolver tanto o nazifascismo quanto o comunismo. Qual que é a ideia aqui, né, que a gente estava, que eu finalizei? Essa ideia de que eu peguei esse livro aqui do Werner Jaeger, né, que é o Paideia, a formação do homem grego, e há uma parte dessa, dessa obra onde ele está falando justamente da questão do Hesíodo falando do homem do campo, né? Onde por oposição aos aristocratas, né? Só que quando o Hesíodo ele compõe essa obra Trabalhos e Dias, onde ele vai trazer então a religião para esse homem inculto do campo, né? Ele vai justamente trazer o que para esse homem do campo? O que que ele vai pegar e falar para eles, né? Não é uma coisa que um ensinamento que é específico para o homem do campo, para a sua classe, ah, vamos por assim dizer, né? Para que seria uma espécie de classe trabalhadora dentro da cultura grega, né? Que eram os campesinos. Fazia parte mais do trabalho braçal, do cuidado das propriedades, da parte mesmo da agricultura, cuidado dos animais, né? Essa coisa de que
O homem tinha uma casa, tinha uma mulher que mandava dentro da casa, a mulher mandava dentro dos escravos, mandava nos escravos, e os escravos mandavam nos animais, que é uma sentença que inclusive o Aristóteles repete depois na política. E eu peguei essa parte aqui, né, que eu estava comentando isso, que como é que se começa a se formar essa ideia de um povo grego, no sentido de que você não tinha uma aristocracia falando uma língua e um povo camponês falando uma outra língua, e um povo inculto falando uma outra língua. Justamente a partir do momento que o Hesíodo escreve o Trabalhos e Dias. E o que que ele faz nos Trabalhos e Dias? Ele traduz ensinamentos da Odisseia de Homero, que era justamente o livro da aristocracia, né? Ali se fala da nobreza, do comportamento, da ação, do modo de ser do nobre, por oposição aos pretendentes da Penélope, né? Que nem nobres eram, né? Aí que eu já vai voltar um pouquinho a isso. Mas como é que eu cheguei nisso aqui, né? Tem essa parte aqui, página 89, Zildo e a vida do campo, e isso foi que me levou a essa ideia de que aí começa a ter uma cimentação e passa a ter duas Grécias, né? A dos pobres e a dos ricos, né? Se tenta então que os pobres e os ricos eles passam a pertencer ao mesmo ethos, né? Ah, que ele fala, né, a narração das cinco idades do mundo, ah, que explica a enorme distância entre a própria existência e o mundo resplandecente de Homero, e reflete a eterna nostalgia do homem por melhores tempos, o mito de Pandora, que alheia ao pensamento cavalheiresco, exprime a concepção triste e prosaica da mulher como fonte dos males. Ele fala: não creio que estejamos errados ao afirmar que não foi Hesíodo o primeiro a popularizar estas histórias, que eram histórias de Homero, entre os camponeses, mas foi ele, sem dúvida, o primeiro a situá-las decisivamente no vasto contexto social e filosófico com que aparecem nos seus poemas. Ahn, e aí, né, a ideia do lado dos mitos, o povo guarda sua antiga sabedoria prática e tudo mais. Mas há essa ideia, né, que aqui que eu parei, né, e aí que eu justamente eu até marcar essa página aqui novamente, porque esse livro aqui é extenso demais, ah, que mais de 1000 páginas, popularizou entre os camponeses as histórias dos mitos gregos que antes eram tão restritas à aristocracia. E aí que eu falei para vocês, aí você passa a ter um povo grego. Aí você passa a ter justamente essa unidade que faltava na Grécia Antiga e que onde o camponês ele deveria agir de acordo com uma certa nobreza também de caráter, com uma certa nobreza de comportamento, de ação, de atitude e tudo mais, que era uma e aí começa a complicar a coisa, que é uma imitação da nobreza. O que que se imita da nobreza? Ou o que que vai fazer com que a nobreza seja caracterizada como nobreza por oposição às classes mais populares? A excelência, a dedicação, o esforço, o trabalho, né? E é isso tudo que vai estar nos trabalhos e dias do Exildo. Eu fiz até um vídeo que eu detalhei um pouco melhor justamente essa o que que ele pega do Homero e como é que ele traduz isso para o seu irmão Perses, que era preguiçoso, né? E aí já tem essa discussão de que, olha, essa preocupação de falar, ó, Perses, você vai virar um morador de rua, né? Se você acabar não se dedicando e há esse modelo então do nobre que é dedicado, esforçado a um ofício, a uma arte, a algo que lhe desse excelência. E obviamente, então, como eu falei da questão da imitação, complicado isso daqui, porque não era uma imitação no sentido de que o camponês deveria encenar, né? No sentido de que o camponês pegaria uma roupa de um nobre e vestiria e ele se tornaria nobre, porque não era justamente a casca exterior, né?
que faria com que com que o pobre também adquirisse nobreza, né? Mas sim a sua, vamos pensar assim, né, sua força interior de trabalho, de dedicação, que faria com que então ele pudesse se equiparar a um nobre, né? Fala assim, eu poderia, então o cara poderia viver como camponês no sentido de ter suas vestimentas puídas pelo seu trabalho, que é um trabalho mais no campo e tudo mais, mas a nobreza dele era justamente a dedicação que ele tinha a esse trabalho, a esse ofício, tal como o nobre tinha a sua dedicação na manipulação da sua lança, dos seus, né, do seu arco, da sua espada, e de outras atividades militares que aí já era uma atividade da nobreza. Então não bastava apenas imitar, né, os gestos, os comportamentos e tudo mais. Era trabalho duro mesmo, por isso que a obra era Trabalhos e Dias, né? Era trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Obviamente, né, você vai ter, por exemplo, se você pegar a história da Odisseia e você vê justamente ali os primeiros cantos, vê o que que acontece ali, né, era justamente, eu também já desenvolvi isso em outro vídeo ali sobre esse assunto, né, e tem um texto, uma parte escrita, né, que teria que anexar ao texto, mas uma hora uma hora eu mexo nisso. Uma hora eu vejo isso. O importante é estar aqui na cabeça, né? Uma hora, volta e meia, eu desengaveto isso aqui da minha cabeça. Que era a questão justamente dos pretendentes da Penélope, eles apenas estavam no palácio ali, né? E eles, qual que é o problema? E por que que ninguém consegue virar rei? Porque eles apenas encenam uma nobreza. Eles apenas agem como se fossem um rei, mas não são porcaria nenhuma, não são absolutamente nada no sentido substancial de ser, né? Então, mais uma vez a casca vazia. Então, era o cara que estava no seu palácio e que tinha justamente essa visão do nobre como o sujeito ocioso que fica simplesmente usufruindo dos luxos e das luxúrias da vida, sem entender que o caráter luxuoso da vida que ele tinha era decorrente de um trabalho gigantesco que a pessoa desempenhava e exercia, né? Então ali a Penélope olha para os caras e fala, putz, que os caras estão brincando de ser rei, né? Estão encenando de ser rei, né? Mas não são de fato substancialmente nada. E obviamente então para você demonstrar essa nobreza ou demonstrar essa capacidade de se tornar rei, não bastava você representar, imitar, né? Ou ser um ator, ser um bom ator, né? O tem um personagem lá que aparece, eu esqueci o nome dele, que é o maior ator de todos, né? É o cara que tem, acho que é o que começa a conspiração contra o Telêmaco, e no filme do Kirk Douglas é um que aparece, fala com a Penélope de um jeito todo pomposo, tipo, você, Penélope, bom, como o sol brilha nos seus raios. Aí a Penélope olha pro cara e fala assim, né? Tipo, né? É um teatro, né, que o cara faz, né? E não tem substância ali. Tanto é que para depois você chegar a descobrir, né, quem que deveria ser o lorde, né, do castelo, do palácio, você tem que justamente, a Penélope ela faz um concurso onde o cara ele demonstra que aquilo não é uma encenação. Então você pega esse arco aqui, igual o Odisseu fez, né? Então você não vai botar a roupa do Odisseu, usar a vestimenta do Odisseu e deitar na cama do Odisseu sem ser um Odisseu, né? Sem demonstrar que você é capaz de ser isso. Então você tem que demonstrar a substância real do seu ser e não apenas uma encenação teatral, uma brincadeirinha, né, um teatrinho, né, como eu estou falando, que é
o teatrinho do Hegel e do Goethe, do idealismo alemão, que foi o que a grande palhaçada toda que virou isso daí, né? O, pega lá o concurso, então você vai demonstrar. Então pega o arco, tinha que passar lá pelos 12 aros, e se você fizesse isso, você demonstrava que isso não era uma encenação, que você realmente tinha uma excelência que tornava você um nobre, né? Tornava você, né? Então não adiantava pegar o camponês ou pegar simplesmente o homem do povo e botar uma roupa de rei nele, porque ele não se tornaria rei vestido de rei, né? Ele no máximo seria o bobo da corte. Então ele tinha que ter uma certa substancialidade dentro daquilo que ele estava se propondo. Qual que é a questão toda aí, né? Aí se tinha justamente a ideia de um povo, né? Então, a elite e o camponês, o que que vai fazer com que ele seja considerado grego é o quê? É a sua excelência, né? Então, é o cara que é o camponês que, pô, o cara ara o solo que é uma beleza, o cara pinta o celeiro que deixou perfeito o negócio. Assim como o poeta, pô, toca um negócio lá que fica maravilhoso. Música, escreveu um texto incrível, né? Teatro, ator incrível, né? Era a excelência nesse processo todo que vai fazer então com que, independentemente de qual classe que o cara vinha ou estava, ele falava, eu sou um grego por causa disso, né? Porque eu não faço as coisas mal feitas. E isso vai fazer com que, por exemplo, o Aristóteles justamente pega na Ética a Nicômaco, que vai tentar ensinar ética, né? Justamente então, Nicômaco é quem? É o filho do Aristóteles? Então, não importa, vai ensinar para o Nicômaco como é que ele deve ser grego, né? O que que ele tem que ser para ser grego, né? E aí entra toda a questão da excelência que ele retira de Hesíodo, Homero e tudo mais, e que ele vai falar, ó, isso aqui tem que ser mantido, né? O Aristóteles é um grande preservador. Aí, contra, por exemplo, ele tem mais críticas à República de Platão, por exemplo, na política, do que a Homero e a Hesíodo. Ele tem mais oposições a Platão do que em relação a isso, porque ele vai falar, temos que manter isso aqui é o que mantém a cultura grega unificada e unida, independentemente de qual classe social que o cara pertence, independentemente da sua casca exterior, da sua vestimenta externa, né? Aí entra a- como é que se pensou isso então dentro da cultura do idealismo alemão, o que que virou, né? Ah, qual que é a ideia que daí a gente estava também discutindo Platão? A ideia de que, olha, através da arte eu consigo então moldar o indivíduo, no caso, a arte, ela está relacionada com os mitos, nesse tipo de cultura ali, então falar de mexer na arte é mexer no mito, né? Nesse sentido aí. Então, de que através se eu mudasse as concepções artísticas, as representações trágicas, os mitos, como Platão ele pretende fazer, eu iria produzir um outro tipo de indivíduo, e aí o Aristóteles talvez seja a grande questão que ele vai ter com Platão, mas talvez esse indivíduo não seja mais grego, Platão, né? Talvez esse indivíduo não seja mais o que a gente construiu como a identidade do povo grego. E aí se tem essa questão no mundo moderno, como é que essas ideias elas chegaram, já que, como eu estava comentando lá, nós estamos falando de uma cultura que é Tenochtitlã, Inca, Maia, Azteca, e nós não temos nada a ver com isso, o que a gente vive. Isso se traduziu nessa ideia, né, que depois pega a parte que vira o nazifascismo, de que através da arte eu consigo. Isso eu expliquei também no outro vídeo, tá? Então, assim, não vou desenvolver isso daqui de volta. Mas através da arte eu crio uma concepção de homem que eu vou representar nas exposições, teatro, televisão, rádio, tudo mais, tarará, até produzir esse tipo de indivíduo que eu queria. Então você pega lá um povo lascado, fudido também, né? E você quer que ele seja
eh, nobre, que ele abandone, tipo o Hölderlin, né? Pega lá o Hölderlin ou Goethe que estão vendo justamente a cultura alemã, os caras tudo bruto, ignorante, justamente esses campesinos incultos, sem nenhum tipo de literatura, nem nada disso e tudo mais, e vamos botar esse povo pobre para ir no teatro, vamos botar esse povo pobre para aprender cultura grega, vamos botar esse povo para aprender grego, aprender, sabe, eh, aprender grego principalmente, né? Grego, matemática, lógica, né? Essas coisas todas aí. E isso daí faria com que esse indivíduo, então, se transformasse em um grande lorde, em um aristocrata alemão, em um cara da nobreza de Weimar, né? Em um cara, um grande duque, né? E tudo mais. E aí acontece justamente isso. Você pega um camponês humilde, né? Você veste ele com um mito do loiro nórdico imbatível, irresistível, e coloca uma roupa bonita nele, só que ele não tem a substância nenhuma da coisa, né? Então a grande mudança não aconteceu, né? O povo, pelo contrário, continuava a ser um povo, mesmo que tivesse ali frequentando teatro, né? Ou seja, podia estar ali, até mesmo, mesmo parte da burguesia que frequentava o teatro. Não dava para o Goethe falar e falar assim, nossa, esses caras são pessoas cultas, inteligentes e estão entendendo ali. A maioria estava ali para se, né? Igual os prisioneiros da caverna, vendo a representação teatral, as sombras, a brincadeira toda da coisa, não é? Ah, o cara caiu, tal, tal. O bêbado, imitação do bêbado, tal. Mas não pessoas que realmente estavam entendendo ou estavam adquirindo uma certa substância espiritual, né, ou moral, ou de caráter, a partir dessas obras teatrais. É a mesma coisa que o cara que vê um filme por entretenimento, mas não entende a mensagem da coisa, né? E só que estava lá agindo como um duque, agindo como um lorde, agindo como se fosse uma pessoa culta, mas com a cabeça totalmente esvaziada. A gente vai ter, por exemplo, se você pegar lá Machado de Assis, a teoria do medalhão, é a teoria do medalhão isso, né? Assim, o cara que vai ensinando para o filho, ó, vai na livraria e fica folheando os livros para as pessoas acharem que você é inteligente, mas nem lê muita coisa, porque isso daí vai te zoar a tua cabeça, entendeu? Mas finge, vai no teatro, bota uma gravatinha borboleta, né? Faz alguma coisa assim, mas a pessoa ela continua por dentro sendo uma pessoa bruta, ignorante, né? Assim, sem cultura nenhuma nem nada disso. E o idealismo alemão nessa fase inicial, então ela se torna o quê? Essa ideia de botar uma roupa de rei, de lorde alemão, em um povo que continuava por dentro totalmente vazio e oco, né? Pega lá o marxismo. O marxismo ele vai ser um irmão siamês do nazifascismo nesse sentido. O irmão siamês, não, que não, nazismo de esquerda e direita, sabe? Vamos se fuder, de fato, sabe? Não vou discutir com gente ignorante, ou discutir coisa imbecil. Eu tô falando, sim, do que é ah, o marxismo. É também essa tentativa de, como eu tô pensando lá, na cultura grega, né? Eu quero que o meu camponês seja nobre, tenha nobreza também. Eu quero que as classes populares e as classes superiores sejam equivalentes, moralmente, como pessoas, como indivíduos e tudo mais. Não é a casca exterior. O problema é que virou a casca exterior, né? Virou a casca exterior. O que acontece ali, né, é justamente isso. O cara lá, vamos pensar na cultura grega, né? O cara que leu os ensinamentos de Hesíodo e falou: pô, sou camponês, sou das classes populares, mas quero agir como um nobre. Ele não olhava no espelho e botava um lencinho de ouro. O cara ralava e trabalhava. Então o cara ele estava lá com a sua, eu falei, a sua roupa poída, mas com o seu espírito cheio, né? Agora ali não. É o caso, por exemplo, que a gente observa,
se a gente fosse pensar numa, num paralelo, os fenômenos às vezes que acontecem nas periferias, que é o fenômeno da roupa falsificada, onde o cara ele vai pegar lá uma camiseta falsificada da Lacoste, da Nike, tudo mais, porque ele quer, né, parecer como o playboy, né, que tem o carrão, que tem o tênis de marca, que tem isso que lá, só que sem ter nenhum tipo de substância por trás. Então ele acaba fazendo o quê? Uma imitação de rico, ele acaba fazendo uma, né, um- um- uma encenação da coisa, né? Assim como se pensar, né? Ah, agora, diferente, se pegar a Marlene Chauí, ela exagera por exemplo, essas ideias aí totalmente. Assim, o cara que é uma classe média mais um pouco alta e tem uma varanda gourmet, ele se acha elite e encena. Não, ele tem aquela coisa, né? Não é uma encenação aquilo lá. Aquilo lá é real, né? A questão toda que a gente vê esse fenômeno acontecendo no Brasil, do tipo, ah, você tem uma ascensão social no sentido de acesso a determinados bens de consumo que antes eram restritos a uma classe média ou uma classe média mais abastadas, só que o povo ainda não superou a sua condição moral, ética de pobreza, né? E é o caso do cara que vence na vida, no Morro Carioca e compra uma BMW dentro do morro, né? Assim, e só que e acredita que isso torna ele equiparável a toda uma elite por trás, né? Que não tá, porque falta uma série de coisas ali, né? E ali só que ele tá com a casca exterior. O Lula, ele não deixa de ser uma representação desse tipo de idealismo, né? É um sujeito ignorante, é um sujeito, né, que sabe, você vê pelas coisas que ele fala, que é um cara burro, um cara limitado, tudo mais, mas ele tá com seu relógio de 60 mil reais, ele tá com seu tênis de 12 mil reais, ele toma uísques caros e tudo mais, ele acredita que justamente ele ter acesso a esses bens de consumo que faz parte das elites é o que faz com que ele seja lá. E o povo vê assim, ó, um cara de nós que é o imigrante nordestino que entrou para a nobreza, né? Que entrou para a aristocracia, que a presidência é uma aristocracia, né? A gente poderia pensar de ser a instituição da presidência, né? Antes eram coisas de lords, né? Assim, e seria um cara, né? Agora ali mais, como eu falei, ele é a casca. Ele é a casca da casca da casca, sem nenhuma substância. Diferente do cara que, por exemplo, veio de uma classe popular, tipo a Tabata Amaral, por exemplo, né? Que vem de uma periferia, que vem de uma classe popular, mas adquire uma posição de nobreza na sociedade a partir do momento que ela tem uma formação em Harvard. E então ela passa a ter certos, por exemplo, assim, condições de fato, aquela posição que ela ocupa hoje está uma posição que corresponde substancialmente a alguma coisa e não seja simplesmente a pessoa que se acreditou que se transformou botando um relógio de marca, né? Uma pessoa que se transformou pensando que atingiu isso. Aí entra a questão que eu falei do marxismo, né? E do hegelianismo e do nacional e do nazifascismo aí dentro dessa história toda aí. O, o nazifascismo é isso, pega a casca sem substância, representação teatral e tudo mais. Então pegou o povo pobre lá e vestiu um mito de grandeza e nobreza que as pessoas não tinham porra nenhuma, continuaram tudo. Então era o cara que parecia. E os nazistas eles eram muito assim, né? Pessoas que pareciam cultas, pareciam que falavam um monte de coisa, estavam falando só merda. Só merda com citação de grego, só merda com citação em latim, só merda com, sabe, com referência em Goethe, com, sabe, só bosta, só bosta.
né? Mas a casca funcionava perfeitamente. O Marx ele vai pensar na substância real disso. Falar, ó, fizeram um teatrinho. Como é que eu faço a substância real? Mas ali, e aí você tem um problema ali também, que é o quê? Também se tem o pensamento de como é que eu faço com que o cara do povo vire um lorde aristocrata, né? Cara, das periferias de Berlim, das periferias inglesas, ele vai ser o Sir Isaac Newton, ele vai ser o Sir ah, Hohenkrausen, o von, né? Frederick von Goethe. Como é que vai ser isso, né? Não adianta trocar roupagem, não adianta o cara falar um monte de merda com citação em latim, não adianta falar um monte de merda com citação em grego e tudo mais, né? E vai pensar na substância real. O que tem de comum ali, e é uma coisa que aí eu rejeito tanto a postura do Lula, que eu, assim, uma figura para mim que é deplorável politicamente, que é você pensar justamente, assim, é um ódio ao pobre, entendeu? Os alemães, e a gente percebeu isso, por exemplo, quando o ministro recente agora de Berlim veio para Belém, veio de Berlim para Belém, e olha, povo pobre, feio, pô da porra. Ser pobre, ser feio não é problema. O problema, eles têm que eles estão num lugar sujo, com doença, falta de habitação e tal. Pode ser pobre, trabalhar na padaria, pô, tem que ter uma condição legal para esses caras. Não adianta ir lá e botar um celular na mão desse sujeito, entendeu? Botar um bem de consumo na mão desse sujeito. Tem que estar, né? Ele pode ter, né? A questão da gente pensar pensar uma nobreza sem roupa, pensar uma riqueza sem roupa, né? Agora, o Marx, ele quer justamente não quer que o cara seja classe popular, não quer que exista um classe popular. Ele quer justamente fazer nesse sentido, porque na Grécia, ainda quando você pega lá Homero e Hesíodo, né, há uma unificação mantendo a diferença de classe, né? Então, no sentido do ethos do povo, ali no sentido do Marx, eu vou tentar pensar uma unificação tentando destruir a diferença de classe. Sociedade de lords, sociedade aristocrática alemã, isso tudo a gente sabe onde que vai dar. Né? O ministro alemão vem aqui para o Brasil, fala esses pobres feios aqui, pergunta para eles como é que eles se livraram dos pobres feios dele lá na Alemanha entre 1920 e 1945, como é que eles fizeram isso? Como é que eles fizeram isso? Né? Pergunta. Então, é óbvio que você vai ter, para criar essa sociedade então de príncipes, homens lindos, maravilhosos, bonitos e tudo mais, o que vocês fizeram, hein? Fala pra gente o que vocês fizeram. O que o marxismo fez no mundo para tentar justamente criar então porque não deixa de ser um problema do idealismo alemão, que é o ideal do homem nobre, que é o ideal do homem, que nem o Hölderlin lá, que é o homem que não é mais rústico e tudo mais. E isso que tem que ser pensado, né? Como que esses dois monstros assassinos, esses dois grandes desgraças da história da filosofia, que tem o seu surgimento na filosofia hegeliana, né? Vai promover justamente um ódio aos pobres, né? O marxismo não deixa de ser totalmente um tipo de filosofia, como é expressa pela dona doutora Marilena Chauí, né, de ódio aos pobres, né, de desprezo, de classificação deles como alienados, ignorantes, burros, torpes, sem cultura, incultos e tudo mais. E aí você vai ter que pensar isso. Pode-se ter, não tem problema, cara, você ter pobres na sociedade. O que tem problema é a condição de vida que esse desgraçado está inserido. Tá?
comendo bem, se alimentando, é alfabetizado, tem acesso, quebrou a perna, tem como tratar. Isso que tem que pensar. Agora, esse ideal de homem nobre e essa destruição de um porque o que acontece agora no século XX é a destruição do homem pobre, né. Ah, e a tentativa de você destruir as classes, né, é tentativa de pensar uma sociedade que não tenha gente pobre. E a gente sabe onde que isso vai dar. Então, por isso que essas ideias todas que vêm daí do idealismo alemão, elas têm que ser repensadas, ah, principalmente pela esquerda brasileira, né, do do que nós estamos fazendo aí.